Só o sinal, porque o sinal aqui hoje, cada dia tá melhor. Deixa eu ver como é que a gente fecha. Tá. Bom, então eu fechei minha câmera aqui só para a gente poder ver. Eu estava falando nessa aula, depois vocês se aprofundam melhor, sobre a estrutura racial, né? E como que isso impacta na questão da espiritualidade, tá? E aí eu trouxe justamente, vou até voltar aqui um pouquinho, deixa eu só colocar aqui. Eu trouxe justamente uma questão bastante interessante, que é a distribuição religiosa na África e no Brasil como um comparativo. Porque a gente acredita que a maior parte de culto que a gente tem, né, de religiões tradicionais africanas, aconteçam na África. E se a gente olhar esse dado, a gente observa que não, que na verdade, olha isso, a gente tem 3%, né, de pessoas que teoricamente têm esse culto. E aí eu explico que é justamente por conta do processo de colonização, né? Então, a partir do momento que eu começo a dizimar pessoas, que eu começo a espalhar, né, culturas para que elas não se aglomerem. Então, eu colocava pessoas de diversas etnias dentro do navio negreiro para que não tivesse um motim. Então, língua diferente, povoado diferente, culto diferente, para que não tivesse tanta conversa assim e eles não se unissem. Porque para e pensa para pensar. Se realmente a população negra naquela época tivesse consciência de fato da força que tinha, né, e conseguisse conversar e conseguisse dialogar, imagina o que teria virado o processo de escravização. Eu paro para pensar nisso. Então, realmente, para tentar diminuir a força do povo, né, eles fizeram isso. Então, dificuldade de diálogo, né, de assertividade de cultura, entre outras coisas. E com isso, muitas pessoas morreram, né? E a gente sabe que o processo de religião, né, vamos dizer assim, de culto, a ritualística é por meio da oralidade. A gente não tem tantos escritos assim, né? Igual, por exemplo, os egípcios, né, que tinha aquela questão do papiro. Então, a gente tem a questão dos desenhos nas rochas, entre outras coisas, alguns achados, né, que a gente tinha antes. Na verdade, a ritualística, ela vem muito passada de pessoa para pessoa. E esse foi um grande problema. Porque hoje, quando a gente vê o reflexo, a gente percebe que o cristianismo tomou conta por conta da sua disseminação, né? Cristo é bom, o resto das religiões é coisa do capeta, né? Do demônio, enfim, é negativo. E a gente tem a questão dos muçulmanos, né? Então tem muito essa coisa de Alá. E é muito louco isso, porque lá no Brás a gente pega diversas etnias, a gente pega pessoas de várias localidades da África e como elas se comportam totalmente diferente. Teve uma vez que, sei lá, acho que foi a recepcionista colocou a etnia de uma pessoa que é da África do Sul como Angola. A mulher quase bateu na recepcionista. Não, eu não sou angolana. Tipo assim, sabe? África do Sul, tipo assim, aquela coisa assim, de como se fosse um xingamento, só para vocês entenderem o tamanho do negócio. E aí vai um monte de gente que a gente conversa e você percebe que é muçulmano, porque já tem aquela burca, as mulheres elas têm o véu e elas andam assim, tá? A gente pensando que é só uma questão branca da coisa, não, várias mulheres negras, várias assim, que tem isso. E aí não pode fazer nenhum exame ginecológico com o enfermeiro homem, tem essa. Não faz de jeito nenhum, às vezes não deixa nem examinar, sempre elas trocam para passar com uma mulher. E aí tem toda uma questão de pudor, é uma coisa muito louca mesmo. Então, só para vocês entenderem assim o contexto. E aí eu trouxe justamente isso, né, para a gente refletir que como a gente perdeu com esse processo de colonização e o aumento, principalmente no Brasil, ó, a gente tem uma queda de católicos,
mas a gente tem uma crescente de evangélicos. E aí a gente tem, até a gente presenciar que no carnaval teve aí uma escola que trouxe a representação da família Margarina na lata de conserva, que o pessoal achou um absurdo, um ataque aos evangélicos, né? Entre outras coisas assim. Mas a gente perceber o quanto o efeito político-religioso é tão operante na sociedade, né? Então, tanto que se vocês observarem, e é uma coisa muito, 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 muito foda. Esse ano, praticamente, a gente não teve ataques diretos do carnaval em relação ao culto africano. Você pode procurar aí que a gente não teve esse embate direto. Pode ter tido uma coisinha ou outra, porque sempre tem um que fala, mas a gente não teve. Esse ano, o foco foi a questão da escola que trouxe a representação, né, do presidente Lula, mas o viés, né, da massa foi a questão da lata lá da família, né? Então o pessoal mudou o foco. Esse ano está todo mundo diplomático em aceitar a religião de matriz africana, mas a questão política gritou nesse carnaval, né? Então, assim, passou desapercebido, todo mundo que falou de culto, todo mundo que colocou Exu, enfim, passou desapercebido esse ano. Então, para a gente ver como a sociedade se comporta em questão de fundamentação e em questão de aceitação, que na verdade são padrões, né? Eu quero padrões, eu aceito padrões e fica nisso daí. E com isso, a gente tem esse retrato aqui, ó. Então, a gente tem a pessoa que é sem... E esse sem religião, na verdade, entra nas pessoas, vamos dizer assim, como eu, né? A pessoa que é meio que espiritualista livre, vamos dizer assim, né? Não quer seguir nada, crê em muita coisa, não se encontra em algum lugar, e aí a gente vai, né, desenvolvendo algumas coisas. Então, eu acho que esse sem religião não é nem a pessoa que não acredita em nada, eu acredito que seja que acredita em muita coisa, e aí não tem uma definição de culto, tá? Mas olha quantos por cento a gente tem de religiões de matriz africana. Cara, 1% é pouca coisa, né? Comparado às outras religiões. E aí, o que a gente vai ver? Que eu deixei de tarefinha. A gente pensar na nossa estrutura oracular. E essa foi a dinâmica que eu deixei como exercício. Então, a gente pensar em estrutura racial não é só o que existe fora, né? É o que atravessa escolhas, medos e zonas de conforto. E aí eu deixei esse exercício para a gente começar a trabalhar. Então, assim, o que eu evito nomear para não perder a aceitação? Em que situações fico em silêncio, mesmo entendendo que é racismo? Que saber, corpo ou fala eu já considerei menos legítimo? Então, isso tudo é muito importante quando a gente pensa em estrutura, principalmente estrutura oracular, que é o nosso foco aqui, da gente pensar como isso se comporta. Então, quantas vezes você já deixou de nomear alguma coisa, mesmo sabendo que é errado? Sabe onde isso acontece muito? Na questão do racismo recreativo. Então, assim, chamar o outro de Zulu, né, de Mussu, entre outras coisas, assim, né? O Zulu ali, tipo assim. Então, a pessoa não vai nomear que isso daí seja racismo. Ela vai falar, não, imagina, é só uma brincadeira, gosto dele pra caramba, e passa, né? E, e aí é só, tipo assim, né? Não, eu não sou racista. Na verdade, eu tenho um amigo negro, meu avô era negro, a gente tem negros de estimação, né? Então a gente observa isso. Situações que você fica em silêncio.
Justamente isso. Você sabe que é errado chamar a pessoa de Zulu, mas todo mundo chama de Zulu e você continua lá sendo conivente com isso. Mas ninguém para perguntar para a pessoa se, né, ele quer ser chamado de Zulu, de Pelé, né? Igual o Pelé mesmo, Café Pelé, né? Vamos associar aqui a questão do negócio, né? Chamo de Pelé. É extremamente complicado, né? Tudo bem que aí o Pelé virou o auge, né, do futebol, entre outras coisas assim, mas a gente associar e o Pelé ser associado a café. E isso acontece muito de forma geral para produtos para a população negra, né? Então, às vezes você pega uma maquiagem, a maquiagem ela tem um nome comestível, porque a gente ainda traz a associação do negro como objeto, né? Do negro como mercadoria. Então a gente precisa parar para pensar nisso. E aí, ó, que saber, corpo, fala, eu já considerei menos legítimo, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão de, de legítimo, é justamente entrar nessa questão do saber. Então, por exemplo, vou trazer aqui. Eu, a vida inteira na enfermagem, conheci Florence Nightingale, Florence, precursora aí da enfermagem, enfim, mas nunca tinha escutado falar da Mary Jane. E a Mary Jane, ela também tentou ir para a Guerra da Crimeia, ela também tentou ajudar lá os soldados, enfim, mas ela foi impedida justamente porque ela tinha etnia negra. Então ela não foi aceita, mesmo com todas as recomendações, mesmo ela sendo liberta, vamos dizer assim, ela tinha grana, ela não pôde ir. Só que na faculdade não ensinam isso pra gente. A gente vai aprender tempos depois que você começa a historiar. Tanto que todo mundo fala assim, nossa, a praga de Florence, entre outras coisas, sempre é a Florence que é o centramento da coisa. E quem é a Florence? Uma mulher branca. Não que Florence não tenha feito muito pela enfermagem, ela fez, tá? Pra caramba. Mas ela não foi a única que fez pela enfermagem. E aí a gente entra justamente nesse conflito, ou seja, toda a luta que a Mary Jane teve foi apagada da história. Tudo. Então, o dinheiro que ela gastou, o hotel que ela criou, o acolhimento aos soldados, tudo isso que ela fez sumiu da história, que só se ouve falar de Florence. E aí é uma das coisas que a gente precisa pensar. Putz, a astrologia é tão bem aceita, o budismo é tão bem aceito, né? O judaísmo super bem aceito, a numerologia, nossa, incrível, super bem aceito. Mas se eu falar de um benzimento, se eu falar de um ebó, se eu falar de um sacudimento, né, bater folha, entre outros, acabou, não serve de nada. Se eu falar, nossa, você tomar um passe, é tipo uma crendice, né? Não é um curandeirismo, não é algo que realmente traga ali um saber ancestral, uma cosmovisão, alguma coisa nesse sentido. Não, é algo que a gente pensa como menos legítimo do que as outras práticas. Igual eu trouxe na questão da Pamela, se a Pamela tivesse usado traços jamaicanos no Rider-Waite, gente, esse baralho não ia ser comercializado. Eu tenho certeza absoluta que esse baralho ele não seria aceito e não seria o tarô mais vendido. Não seria. Justamente por conta desse traço. Tanto que esse baralho ele só foi difundido, não foi por conta da Pamela, que a gente sabe que muito tempo a Pamela ela foi deletada da história. E aí tem a questão dela ser mulher na época, porque a Golden Dawn aprecia homens, né? Homens. Então, ó, o nível hierárquico, né? Que homem é mais do que mulher. Apesar da mulher trazer essa questão do cuidar, mas na criação, enfim, no empoderamento e na marca autoridade, quem tem voz é o homem, né? Tanto que a gente vê pela questão de votos, enfim, quanto tempo demorou para que as mulheres pudessem votar, entre outras coisas. Então, daí a gente já começa a refletir em algumas coisas, né? E eu quero que vocês façam essa reflexão, se teve em algum momento
que essas três perguntas apareceram para vocês, né? O André trouxe aqui o negrocard, né? Quando a pessoa usa amigos e conhecidos para tentar justificar seu racismo. Exatamente. Eu sempre falo isso. Principalmente em novembro, a gente sempre tem um negro de estimação, né? Sempre tem um negro de estimação, tem um negro ali para chamar de seu, né? Eu falo. Emprestado, não que eu goste, mas emprestado para poder realmente justificar alguma coisa. É, haja paciência. Haja paciência porque as pessoas acham que você tem por obrigação fazer palestra só em novembro. A gente só tem consciência, né? Consciência, a gente só cria a famosa, entre aspas, aí, em novembro. O resto do ano se dane, vamos matar, vamos fazer tudo que dá aí, né? Mas em novembro a gente tem que ficar mais comportado. E aí só o dia 20 também, né? Só o dia 20. Aí você vai vendo as reproduções que as pessoas fazem, enfim, as construções e abordagens extremamente complexas, tá? Bom, parando para pensar nisso, a gente tem mais um ponto. Opa, foi além do permitido. Aí, gente, eu vou trazer para vocês essa dinâmica. Se a gente não conseguir terminar ela hoje, a gente termina na próxima aula, até porque a gente vai ter a questão da aplicabilidade dos arcanos, acho que vai ficar legal. Mas qual que é a etapa um? Então, a gente tem que pensar quem sustenta a estrutura. Se a gente pensar que tudo é movido por economia e que muitas vezes nessa economia há corrupção, há máfia, há interessados, né, e interesses, a gente precisa pensar agora no nosso meio oracular, no nosso meio esotérico, como essa estrutura ela se comporta. E aí, qual que é a estrutura invisível, né? Então a gente precisa pensar nisso. A estrutura racial não se mantém sozinha. Então ela precisa de ações, silêncios e repetições. Então, pensando nessa estrutura invisível esotérica, quem que vocês acham que é essa estrutura invisível? Ou o quê? O que manda nessa estrutura como um todo? E aí, pensando nessa estrutura, quem ganha e quem perde? Então, quem se beneficia dessa estrutura, quem é silenciado e quem se mantém nela, como ela está? E aí a gente vai pensar nessas camadas justamente na questão da economia, da política, cultura e a parte espiritual. E a última parte, que eu acho que é legal da gente fazer também, é o compromisso público, né? O que é esse compromisso público? É que a partir de hoje, no nosso campo de atuação, a gente escolhe não reproduzir determinadas violências, e aí a gente pode listar justamente aquilo que a gente de alguma forma reproduz, né? Então, eu dei o exemplo do racismo recreativo, mas a gente pode ter preconceitos recreativos, né? A gente pode ter xenofobias recreativas, diversas coisas a gente tem. E aí é justamente para a gente ir trabalhando a nossa forma de pensar e perceber o nosso lugar preconceituoso. E eu vou falar uma coisa muito, muito séria aqui para vocês, que é muito lindo, é muito bacana a gente pregar as coisas para as outras pessoas. Então, estou aqui falando sobre racismo, sobre diversidade, sobre inclusão, enfim. Só que eu sou uma pessoa, por exemplo, que na minha vida eu não tenho nada disso. Porque, gente, uma coisa é estudar, outra coisa é viver. Uma coisa é palestrar, outra coisa é viver. E aí, a gente precisa, de fato, refletir sobre essa questão. Por quê? Porque não é fácil você incluir as pessoas como elas são no seu meio. Eu vou dar um exemplo para vocês. E aí a gente precisa ser muito honesto com a nossa resposta. Vocês namorariam uma pessoa com deficiência? E assim, sem hipocrisia, tá?
E aí, quando eu falo, vocês namorariam, tipo assim, por que eu namorariam, né? Porque, teoricamente, você tem que ter afeto e você tem que apresentar e você tem que trazer para o seu convívio familiar, e, enfim. Então, trazendo aqui, né? Vocês namorariam uma pessoa com deficiência? Tipo assim, você conheceu a pessoa com deficiência. Você namoraria com ela? Você namoraria uma pessoa com HIV? Será que a gente é tão bonzinho assim, tão legalzinho, tão sem preconceito? E essa reflexão, ela tem que ser assim, porque é o momento que eu percebo se de fato essa questão coerente de diversidade não tá só na minha fala. Porque pensa, se você namora uma pessoa com deficiência, e aí a gente tem a questão capacitista, tá? Total. Você se relaciona com a pessoa que, sei lá, tem uma deficiência visual. Ah, sim, se menos pior, né? Tá, a pessoa não tá me vendo, gosta de mim de verdade, mas dá pra lidar ali entre outras situações. Beleza. Mas e se você namora uma pessoa que seja cadeirante? Se você namora uma pessoa, por exemplo, que tenha uma questão, uma limitação ali na mobilidade, ou seja, ela tem um desvio de marcha, né? Então, tem pessoas que tiveram paralisia infantil, e aí, por exemplo, para andar, ela faz uma perna que às vezes é um pouquinho mais curta que a outra, de tipo alavanca para se movimentar, e aquilo chama super atenção. Como você lidaria com esse tipo de situação? E aí a gente percebe nessa nossa reflexão aqui, tá? A gente percebe que a gente não é tão bonzinho assim, tão integrado com a diversidade. Porque é muito fácil colocar a diversidade para os outros. É muito fácil eu dizer que eu sou apoiadora, enfim. Mas quando o negócio vira de figura, ela se integra na sua família, é uma outra conversa. É um outro momento, é um outro diálogo. Então é a partir daí que a gente precisa perceber o que a gente precisa trabalhar. Porque eu tenho certeza que 90% da população não vai querer olhar para uma pessoa que esteja numa cadeira de rodas para se relacionar. Nossa, Cis, como você é cruel. Não, não sou cruel. É a realidade. É exatamente isso que acontece. Porque eu já penso assim, putz, como que eu vou subir a cadeira? E se eu tiver que subir a cadeira com escada? E como que eu vou movimentar? E nossa, como que eu... Ó, quantos vieses, enfim, eu coloco de incapacidade na pessoa simplesmente por uma limitação que para ela não deve ser nem limitação assim, tá? Porque ela já está acostumada ali a se desenrolar. E aí você vai observando o comportamento das pessoas. Então, falar de estrutura oracular é só um fragmento, se a gente for parar para pensar, enquanto sociedade. Então, isso é um ponto muito importante. Então, eu preciso que vocês façam esse exercício. É um exercício denso, é um exercício difícil, não é um exercício fácil, mas para que vocês observem justamente o comportamento de vocês e o comportamento da estrutura perante essas violências. E aí eu expando mais do que a parte racial, porque a parte racial, ela é complexa. Mas a gente tem a questão de passar um paninho ali para algumas, né, situações, enfim, que a gente não deveria passar, porque a gente não pode normalizar a violência. Mas o objetivo do exercício é saber aonde seu calo aperta. Porque se não for para trazer